Paz, Senhor. Bom dia, ainda é bom dia, né? Tudo bem com vocês, gente? Deus é bom, né? Já vamos entrar aqui na palavra. Vamos abrir ali em Juízes 6, 11. Vamos ter que ler até o, se não me engano, 26. Juízes 6, 11. Vamos estar falando sobre Gideão hoje, a batalha de Gideão. Vou ler, tá? Vamos lá. Presta atenção na leitura, tá, gente? Principalmente você que talvez não está com a sua Bíblia, porque essa leitura aqui ela é bem interessante para a gente entender melhor a mensagem. Então o anjo do Senhor veio, assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, pães, asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhes até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne nos pães. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Biezeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Vamos orar. Senhor, eu te louvo mais uma vez pela tua palavra, Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez, dependente de ti. Que essa palavra venha mudar a nossa vida, Senhor. Venha transformar os nossos caminhos, Pai. E tudo aquilo que há em nós que precisa ser avivado, acordado nesta manhã. Que o teu Espírito faça isso por nós. E eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Queridos, eu estava falando aqui, né, no culto das 9, que uma das coisas que faz parte do Evangelho, tá? Quem vive o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a gente tem as bênçãos, tem a graça, tem a misericórdia, né, que é derramada, principalmente a graça, né, a bondade de Deus, a forma que a graça trabalha com a gente,
né, nos conduzindo em amor, nos dando oportunidades sempre. Mas dentro desse evangelho também tem a guerra. É uma realidade na nossa vida, né? Um dos nomes de Deus é general de guerra. Deus, ele é o Deus das guerras. Deus é o Deus das batalhas. Então, se o nosso Deus é o Deus das guerras e das batalhas, quem são o seu exército? Somos nós, você concorda? Além do exército celestial, na terra nós somos este exército. E o que nós vamos falar aqui um pouco sobre isso nessa manhã, que muitas pessoas hoje estão sofrendo, não entendem porque as coisas não acontecem na sua vida. Por quê? Porque ainda não entenderam que há uma batalha espiritual, há uma guerra a ser vencida, no qual o Senhor já nos deu este espírito de ousadia. O Senhor diz, eu não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia, que é o Espírito Santo de Deus, o espírito de coragem. E nós vamos estar falando aqui. Quando esse anjo ele vai ali, diante do que eu li, visitar Gideão, e pega Gideão trabalhando, limpando o trigo, no lugar onde era o lugar de pisar as uvas, um lugar totalmente o oposto. Depois nós vamos estar falando sobre isso, tá? Porque Gideão era um homem de visão e estratégia. Então, o primeiro ponto que o anjo foi ter com ele, devido à necessidade, à batalha que estava por vir e que precisava ser guerreada, ele precisava de um homem de frente que tivesse visão e estratégia. Mas por que Gideão? Deus podia ter escolhido outro. Gideão fala, Senhor, a minha família é pobre, não é nenhuma família influente, e eu sou mais novo. Às vezes a gente acha, queridos, que para Deus fazer através de nós temos que ter algum status. E o status para Deus fazer é obediência e fé. O status que Deus pede para nós é obediência e fé. Se você está dentro dessas duas coisas, então você tem status suficiente para Deus te usar, para Deus fazer coisas tremendas através da sua vida. Amém? Não olhe para a capacidade de um. Eu sou tão pequenininho. Você não é pequenininho. Você é filho de Deus. Você é príncipe, porque você é filho do rei. Você é princesa. Nós somos filhos do rei. E nós temos esse benefício a nosso favor. Mas, vou falar aqui rapidamente. O nome Gideão, traduzido, é o tralhador ou destruidor, tá? Também foi chamado aqui nesse livro de Jerubaal. Jerubaal, ele quer dizer Baal que se vire. Baal que se vire. E também foi chamado de Jerubacete, contenda com o ídolo. Ele se levantou para derrubar os ídolos, para contender com os ídolos, tá? Ele morava na cidade de Éfra e foi escolhido de um modo extraordinário para libertar o povo, tá? Mas agora eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente lê lá, que ele está lá, Deus olhou para ele e falou assim, é esse o cara. É esse o cara que eu preciso. Olha lá a malícia dele contra o inimigo. Como eles vêm saquear. Em vez dele estar lá na eira mesmo, malhando o trigo, ele foi lá para o lagar. O inimigo nunca ia buscar ele, César, ia buscar a colheita dele, o trigo dele, no lagar, porque no lagar era o lugar de pisar uva. Tá? Então ele olhou e falou assim, esse rapaz tem visão, esse rapaz tem estratégia. E eu preciso de uma pessoa, um líder de visão e um líder de estratégia. Eu preciso de líderes de família de visão e de estratégia. Eu preciso de líderes de ministério de visão e de estratégia. Eu preciso de patrões de visão e estratégia. Eu preciso de policiais de visão e estratégia. É isso que Deus está buscando. Visão e estratégia, porque Deus é um Deus estrategista. Você pode olhar que não só aqui na batalha de Gideão, mas em várias outras passagens, Deus sempre trabalha com estratégia.
inveja, tá? Então, quando ele chama Gideão, por ele ser um cara com essa capacidade, essa sensibilidade, ele fala: Gideão, você é o cara. Você é o cara que foi chamado para libertar o meu povo. Mas antes disso tem uma missão. Para funcionar, primeiro tem uma missão aí para você, que é a primeira missão que eu dou para os meus filhos. Derrube o altar do seu pai. Derrube o altar de Baal que está dentro da sua casa. Nós vamos começar pela sua casa. Não adianta você querer fazer a obra de Deus, ir lá libertar o povo, se a tua casa está em ruína, Gideão. Não adianta você querer chegar para a pessoa e falar: olha, esse Deus que você serve não é bom, é um falso Deus. Se você está servindo de alguma forma um Deus estranho a Gideão, seu pai. Então vamos fazer o seguinte: para a coisa funcionar, para fluir, vamos começar de dentro de casa. Olha para o seu irmão e diz: vamos começar de dentro de casa. Esse ano de 2024, você quer vitória, você quer ser próspero, você quer vencer as batalhas? Vamos primeiro vencer a batalha que está dentro de casa. Todos nós temos uma batalha a ser ganha dentro de casa. Eu tenho, se você não tem, glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe e te use, tá? Mas a pior coisa é a hipocrisia, irmãos. Quando está tudo bem, está tudo mal. Mas a gente fala que está tudo bem. A gente tenta esconder embaixo do tapete. Mas de Deus não se esconde nada. Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Deus sabe tudo. Só que o que Deus quer para resolver os problemas de dentro de casa? Sabe o que precisa? Estou dando conselhos. Humildade. Reconhecer. Descer na presença dele. Senhor, eu preciso da sua ajuda para me ajudar a levantar a minha casa. E Gideão aceitou o desafio. Ele tinha que derrubar o altar do pai dele, de uma autoridade que estava sobre ele, que é o pai. Ele pegou 10 homens, foi lá à noite quietinho, tá? Todo mundo dormindo. Foi lá, derrubou tudo aquilo lá e Deus falou assim para ele: ok, derrubou o altar de Baal, resolveu, mas se não levantar um outro altar, fica vulnerável. Porque a Bíblia fala, tendo o Espírito Santo, os demônios saem, tá? Mas se você der brecha, ele vai achar a casa vazia e ele volta com mais 7. E o segundo estado do homem, o segundo estado da família, o segundo estado aí se torna pior do que o primeiro. Então Deus falou: ok, derrubou. Qual é o próximo passo? Levante um altar para mim. Deus diz: levante um altar. Você quer paz dentro do seu lar? Levante um altar para mim. Você quer prosperidade de relacionamento dentro do seu lar? Levante um altar para mim. Você quer um mover de perseverança dentro da sua casa? Levante um altar para mim. Você quer viver o verdadeiro amor de Cristo dentro da sua casa, através dos seus filhos, através da sua esposa e vice-versa, da sogra, do sogro, da nora, e assim vai. Levante um altar para mim. Porque o que é levantar um altar para Deus? É você dizer: Deus, aqui nessa casa, primeiramente quem manda é o Senhor. Aqui nessa casa, primeiramente que prevalece é a palavra do Senhor, é a confiança no Senhor. Deus, o negócio está pegando, mas o Senhor é o Deus dessa casa. Senhor, o negócio está meio complicado, mas o Senhor é o Deus dessa casa. Então eu confio, eu entrego nas suas mãos. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Porque o que é seu, eu te entrego. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Amados, eu não estou nem preocupada se eu vou conseguir terminar aqui igual eu fiz de manhã. Eu tenho que ir pela direção do Espírito. Queridos, a maior crise que existe hoje é nas famílias. Você sabia
sabia que o maior índice de divórcio está dentro da igreja? Está dentro da igreja. Sabe por quê? Porque outros altares têm se levantado dentro dos lares. Altar da escravidão. Deus está falando aqui no meu coração. Trabalho, 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 trabalho. Todo mundo chega cansado, todo mundo chega arrebentado. Ninguém tem tempo para ninguém. Uma coisa que eu estou fazendo muito, queridos, eu trabalho muito aqui. O pessoal que convive comigo sabe, as pessoas acham que a gente vive assim. Mas não é meu caso. Uma coisa que eu tenho feito, eu tenho que passar mais tempo com a minha filha. Eu tenho que dar mais atenção para a minha filha. Senão, sabe o que acontece? Eu prego para vocês, vocês pegam o conselho, vocês vão ser prósperos. E se eu não me preocupar com a minha casa, eu vou ver o ministério fluindo, explodindo e a minha casa a desejar. Tem prazer nisso? Não, queridos, porque família é a primeira instituição de Deus. No pior momento da sua vida, põe uma coisa no seu coração. No pior momento da sua vida, tem muita gente para te dar tapinha nas costas. Tem muita gente, quando você está numa boa, sai junto com você, fala que você é nice, elogia e vai, tá? Mas na hora da crise, dependendo do momento, só fica a sua família. O resto vai tudo embora. Então, posso dar um conselho para vocês? Cuide bem dos seus filhos. Abrace os seus filhos. Permita eles se sentirem amados por você. Cuide bem do seu marido. Cuide bem do seu esposo. Cuide bem da sua esposa. Cuide bem do seu genro. Cuide bem da sua nora. Cuide bem da sua sogra. Cuide bem do seu sogro, por mais difícil que às vezes seja, mas no momento da dificuldade, quem vai estar com você é a sua e a minha família. Foi o que Deus falou para Gideão. Falou, cara, você pode ir lá fora, você pode abraçar outro, cuidar de um, dar livramento para o outro, dar presente para um, dar presente para o outro, tirar um do buraco, mas se você não tirar primeiro os seus, não adianta nada. Para Deus é em vão. Porque, mas meu filho é muito difícil. Minha filha é muito difícil. É o filho que Deus te deu. Seu filho saiu de um relacionamento, de uma intimidade do seu marido e da sua esposa. Minha mãe é muito difícil. Mas é a mãe que Deus te deu. É a mãe que você merece. É o filho que você merece. É o marido que você escolheu que você merece. É a esposa que você merece. E fala uma coisa para vocês, queridos. Falo uma coisa para vocês, eu não prego mensagem encomendada. O dia que eu tiver que pregar uma mensagem encomendada para algum de vocês, eu não quero que Deus me deixe subir mais aqui. Eu falo, Deus, não me deixa subir. Porque a pior coisa que tem é mensagem encomendada, que eu já fui vítima de mensagem encomendada. Então, quando eu estou pregando, eu estou simplesmente na minha pequenez, mas na minha vontade de fazer com que vocês entendam que Deus tem o melhor para vocês, é o que flui dos meus lábios. Porque eu quero ver vocês bem, eu quero ver vocês crescerem, eu quero ver vocês muito melhor do que eu, muito melhor do que Zacarias, é o que eu desejo do meu coração. Mas às vezes a gente tem que falar, acorda, desperta tu que dorme, e Cristo te iluminará. Jesus quer te iluminar nessa tarde. Jesus quer te levar para uma nova etapa, como levou Gideão, a fazer o cara acreditar que com 300 homens, ele venceria 135 mil homens. Isso, meu irmão, você tem que confiar muito em Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele só olhou para aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque tem certos momentos, se nós olharmos para as circunstâncias, nós não iremos. E é o que Satanás
que você fica olhando para a circunstância e você fica aí parado onde você está, remoendo a sua amargura. E Deus está dizendo, ei, mas não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Não olha para o que está ao seu redor. Os empecilhos, as batalhas vão sempre existir, mas eu estou focado naquilo que Deus mandou eu fazer. E se Deus mandou eu ir com 300, eu confio nele e ele dá estratégia. Lembra que eu falei que Deus é estrategista? Deus falou, você vai descer, vocês vão descer agora, todo o arraial está dormindo, estão distraídos. Lembra que eu falei para vocês não distrair? Deus esperou o povo distrair. Esperou o povo, tá? Ele falou assim, agora, Gideão, eu estou pulando, não estou em detalhes na leitura, não. Você desce com 100, outro com 100, outro com 100. Leva a tocha, leva a trombeta, né? E leva o cântaro. O que Deus estava dizendo? Olha, música, louvor quebra cadeias. Imagina, demandou eles rodearem enquanto eles estavam dormindo, todo o arraial, os 300 homens, tá? Eles rodearam todinho, quebraram seus cântaros, tocaram a buzina num momento só, e as tochas. Quando o inimigo olha e fala, a gente está cercado, eles estavam desprevenidos. Na cabeça deles tinham milhares e milhares de homens ali. Nós estamos cercados. Caímos numa emboscada de noite. Vamos vazar porque nós vamos perder a batalha. Deus é estrategista, querido. Não tenha medo dessa multidão. Não tenha medo de resolver esse problema. Não tenha medo de ir, porque Deus é estrategista. Ele vai te dar estratégia. Vai somente. Se o Senhor falou, meu querido, minha querida, vai, não tenha medo, o problema está grande, né? Você está com medo de como que vai ser, o que você vai ouvir. Não tenha. Vai, porque Deus vai fazer a coisa certa. Os seus inimigos vão correr. Os seus inimigos não prevalecerão. Porque o Senhor está na frente da batalha de Gideão. Tem Gideão aqui nessa manhã? A unção de Gideão, a autoridade de Gideão, a fé de Gideão, a confiança de Gideão sobre a sua vida nessa manhã. E esse ano de 2024, nós não seremos esses 22 mil. Nós não seremos esses 9.700, mas nós seremos esses 300, que nós nos levantaremos como igreja, tá? Que vigia, que derruba os altares que não está bem. Nós ouviremos a voz do Senhor nesse ano, e nós teremos um ano de vitória, um ano brilhante. Nós alcançaremos almas, o inimigo correrá da sua casa, nós restauraremos vidas. Essa cidade, nós seremos conhecidos como os verdadeiros guerreiros do Senhor, que entende que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas são contra os demônios, e esses demônios não têm poder para enfrentar o Espírito Santo de Deus, que está aí, dentro de você, que está aí na sua vida. Então dê liberdade para Ele, para a sabedoria do Espírito fluir. A autoridade do Espírito fluir em você. E eu declaro, como Paulo diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu vou parar por aqui. Que Deus os abençoe e que nos guarde, nos proteja. E o Senhor vai na nossa frente, em nome de Jesus.